Voltamos, meus irmãos, para dar continuidade ao Evangelho de Mateus. Então, está ficando muito interessante aqui, a gente está montando essa dinâmica aqui para você entender bem, tá joia? Vamos voltar para nossa tela aqui, para nossa aula. Então, deixa eu colocar a tela para você aqui. Deixa eu ver se apareceu. Isso, pronto. Nós paramos aqui exatamente nessa tela, tá bom? Então, nós já comentamos sobre o nome de Mateus. Nós já falamos que ele era um publicano, um cobrador de impostos, e o pessoal tinha uma rejeição muito grande em relação ao cobrador de impostos. Por quê? Ele era tido, gente, como um traidor da pátria. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que Jesus vai chamar pessoas também ali, no estilo de Pedro, que era pescador, que odiava cobradores de impostos. E Jesus vai colocar esse pessoal tudo junto. Pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com ideias diferentes, pessoas que vieram de filosofias diferentes. Jesus vai unir esse povo todo aí agora, em um discipulado só. E é interessante que Jesus consegue fazer isso, unir pessoas que pensam de forma diferente. E veja para você ver se na igreja não é assim. Pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que vêm de uma ideologia diferente. Jesus consegue reunir todos. E Jesus consegue fazer com que todos venham a ser úteis para o seu reino. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá bom? Muito interessante mesmo, quando nós paramos para pensar dessa forma. Vamos voltar para o nosso slide aqui, então. Olha, então nós teremos aqui que Mateus era um judeu cristão. Nós temos aqui a referência que diz assim, ó. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega. Alfândega, gente, era o lugar onde se recolhiam os impostos, tá? Um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se, o seguiu. Olha, isso aqui a Bíblia não vai nos dizer, mas nós acreditamos na análise de perfil de Mateus, tá bom? Qual que é a sua visão, pastor, sobre a questão de Mateus aqui? Bom, primeira coisa, o local que ele estava no local de trabalho, ele estava na alfândega, tá? Essa alfândega, pessoal, segundo alguns eruditos, era bem protegida, né? As alfândegas daquela época, segundo alguns historiadores, eram bem protegidas. Protegidas por quem? Era protegida ali pelo exército romano. Então, o exército romano, eles cuidavam dos impostos daquela época. Então, quem tinha um cargo semelhante ao de Mateus naquela época, era um camarada protegido. Não era uma pessoa qualquer. E aí nós olhamos aqui a palavra que aparece aqui, Jesus chamando Mateus, né, para ser discípulo. Mateus agora ia deixar tudo. Mateus, pelo que nós entendemos, quem trabalhava na alfândega, era alguém bem de situação. Publicanos eram pessoas que tinham uma situação financeira muito boa. Aí você vai falar assim, mas como é que você consegue me provar isso aqui? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um homem que nos dá a entender na Bíblia que era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. Mateus agora, ele vai largar tudo para ir ao encontro do Senhor Jesus. Esse chamado aqui foi um chamado muito forte para Mateus. Olha, eu quero que você entenda aqui comigo, e eu quero que você pense comigo. Mateus era um homem muito analista, Mateus era um homem de negócios, Mateus era um homem que pensava muito bem. Então ele tinha facilidade com cálculos, ele tinha facilidade com matemática. E Mateus agora, ele vai observar bem Jesus. Eu creio que Mateus ficou um período muito grande observando Jesus, ouvindo falar sobre Jesus. Mateus vai estudar sobre Jesus. E quando Jesus o chama, ele já estava pronto para receber o seu chamado. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Jesus chama Mateus agora para fazer parte agora dos discípulos. Olha, Mateus era um dos 12 ali, tá? Um menino judeu, e eu acho interessante é que ele estava ali juntamente com Pedro. Ô, gente, vocês aí talvez já estudaram sobre a natureza de Pedro. Pedro era um camarada muito explosivo, né? Pedro, ele era sanguíneo. Então, Pedro era um camarada difícil de lidar. Ele era um camarada duro de lidar.
E aí Jesus agora coloca junto com Pedro quem? Mateus. Olha para você ver como é que o evangelho é tremendo. O evangelho ele é capaz de unir diferenças. E talvez você fale assim, mas essa diferença, será que não atrapalharia? Talvez, tratando em termos de igreja, por exemplo? Não, pelo contrário. Essa diferença é necessária. Eu quero que você imagine Jesus agora como um grande maestro. Que nós temos muitos instrumentos diferentes. Esses instrumentos aí que eu estou falando são pessoas, viu? Tá? É uma analogia para você entender isso aí. Acredito que você já viu alguma aula desse tipo aí com o nosso pastor Emerson, tá? Que ele tenha falado com você acerca dos dons espirituais. Se você não chegou nessa aula ainda, dá uma olhadinha lá que tá show de bola, viu? Tá muito top. Então, Deus pega as diferenças aí com um maestro que vai pegar diversos instrumentos ali e vai orquestrá-los. E com toda a sua diferença, com todas as suas diferenças sonoras, de timbres, a orquestra ali, o maestro, ele consegue fazer com que aquilo se torne algo lindo, algo fantástico. Assim também Jesus faz na igreja. Pega pessoas que são totalmente diferentes, une essas pessoas para o mesmo propósito e faz com que essas pessoas sejam extraordinárias na presença de Deus. Tá bom? Então, vamos voltar para a nossa telinha. Olha que coisa interessante. Nós não podemos viajar muito não, viu, gente? Ó, isso aqui é só uma pincelada só. Então, nós já vimos que Mateus era cobrador de impostos, era um publicano, bem analista em relação aos negócios. E aí, gente, essa parte aqui é uma parte que me chamou muita atenção. Mateus era alguém que dominava bem, pelo que nós entendemos da história de Mateus. Mateus era alguém que ele dominava bem. Não só o idioma de grego, mas ele dominava também o hebraico. Era muito comum alguém que fosse cobrador de impostos naquela época entendesse muito bem sobre várias línguas. Então, eu vou te dizer que se fosse nos dias de hoje, por exemplo, Mateus era alguém que conseguia intermediar bem essas línguas aí, né? Nós sabemos aí que o grego, ele começa impregnado nessa época do Império Romano. O Império Romano já usava muito grego. Algumas partes aí do Novo Testamento foi escrito em aramaico. Quando você pega os estudos mais anteriores aí de bibliologia, por exemplo, você percebe que a Bíblia, no seu Antigo Testamento, foi escrita em hebraico. Então, nós estamos aqui diante de alguém que tinha um conhecimento, não só do grego, mas também de hebraico. E Mateus vai começar a escrever essas escrituras após a partida do Senhor Jesus. Após o Senhor Jesus ter sido, ascendido ao céu. Ter sido ascendido ao céu. Ou seja, a partir da subida de Jesus ao céu. Mateus passa um tempo, e segundo os pais da igreja eles vão falar sobre isso. Eles acreditam até que Mateus foi um orientador da igreja. Então, Mateus era alguém que já estava acostumado em registrar as coisas. Olha que rapaz fantástico, gente. Você não vai perceber muita fala de Mateus ali no Novo Testamento. Mateus não é alguém que aparece tanto no Novo Testamento como Pedro aparece. Mas você vai perceber que Mateus ele se tornou evangelista assim que ele tem um encontro com Jesus. Por quê? Você vai perceber que depois que Jesus chama ele vai oferecer para Jesus um banquete. E vai chamar os outros publicanos, vai chamar os outros cobradores de impostos para sentar na mesa com Jesus. Isso aí, gente, causava muita revolta, inclusive entre os judeus. Por quê? Porque como é que Jesus agora estaria sentado juntamente com o publicano? Como é que Jesus agora estaria sentado com alguém que era o povo que massacrava a pátria dos judeus? Então, era de se esperar uma reação deles de revolta. Eles revoltavam com Jesus, eles falavam assim, mas esse tal de Jesus aí, ele assenta com pecadores, e o pior de tudo, ele assenta com publicanos. Meu Deus, que coisa interessante. Então, eu vejo um Jesus que veio para buscar e salvar o que se havia realmente perdido. E quando esses publicanos encontram com Jesus, eles têm uma conduta agora diferente. Só para você ter uma ideia de como é que é essa ideia aí do Evangelho de Mateus, tá bom? Então, volta comigo na telinha aqui.
Então, meus queridos, nós já falamos um pouquinho sobre o autor e agora eu quero mostrar para vocês aqui as chaves de compreensão do Evangelho segundo Mateus, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, Cristo é rei, tá? Jesus aqui vai ser apresentado como o rei. Nós sabemos que Israel, né, ele viveu alguns períodos e entre esses períodos que Israel viveu, por exemplo, o período dos patriarcas, era governado pelos patriarcas. E aí passou o período dos patriarcas, nós tivemos aí alguns outros períodos, né, como períodos dos juízes, em que quem mandava era um juiz da época. Depois da época dos juízes, nós tivemos aí a época dos reis, e nós tivemos o primeiro rei aí na Bíblia, foi o rei Saul, tá bom? Deixa eu ver se eu estou aparecendo para vocês aqui. Isso. Então, o primeiro rei que existiu, ali levantado por Deus, foi o rei Saul. Talvez você fale assim, pastor, Saul foi levantado pelos homens. Não, Saul foi levantado por Deus, tá? Mas Saul, mesmo sendo levantado por Deus, ele falhou na sua missão. Tá joia? Então, a chave de compreensão é essa. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, meus irmãos? Deixa eu projetar para você aqui, tá? Então, nós temos aqui, Cristo é rei. Aí nós temos aqui, gente, essa parte que Jesus foi rejeitado. Você vai sempre lembrar que os judeus não receberam Jesus. Isso aqui, ó, gente, é a maioria dos judeus, tá? Então, quem recebeu Jesus foi uma minoria. Os judeus tinham uma resistência muito grande. Por quê? Porque Jesus não veio da maneira que eles imaginaram que Jesus viria, tá? Jesus foi crucificado ali, tá? A crucificação era uma das mortes mais cruéis que existia no período romano. Então, a pior morte que existia ali era uma morte cruz. É tanto que existia um ditado naquela época, que vai ser colocado lá no livro de Gálatas, que maldito será aquele que for colocado no madeiro, ou maldito será aquele que for colocado na cruz. Em outras aulas, nós falaremos sobre a crucificação de Jesus. E você vai perceber que crucificação ela é profetizada desde o Antigo Testamento. Ora, se você pegar o livro de Salmo, por exemplo, você vai perceber que o livro de Salmos vai falar sobre a crucificação de Jesus. Nós temos alguns momentos da crucificação que está lá nos Salmos 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Lembra dessa frase aí? Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no Salmo 22. Então, tudo que foi profetizado estava se cumprindo agora. E Mateus faz questão de mostrar como é que essa profecia estava se cumprindo no período, desde o período veterotestamentário, ou seja, do período do Antigo Testamento, tá bom? Então, vamos que vamos. Olha, então nós temos aqui, ó, né, que Jesus algum dia provará isso aí para os judeus, tá? Jesus morre, mas lembre sempre que Jesus ressuscitou, tá bom? Mas ainda continua sendo um rei. E algum dia provará isso para os judeus. Então, Jesus só precisa provar para os judeus isso aí. O livro de Mateus, viu, gente? Ele não é um livro tão difícil de ler. Ele é bem descritivo. E ele também vai ter uma visão escatológica ou futurística. Mateus ali, nós temos alguns grandes sermões. Tá joia? Na próxima aula, no próximo bloco, eu vou estar falando com você aí sobre o propósito desse livro aqui. Tá bom? Então, você aí, dá tempo de você tomar mais um pouquinho de água, terminar seu resumo, volte o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? E eu creio que você vai estar aprendendo muito conosco aqui. Então, aguardo você no próximo bloco.